Salve, salve família da Fisioterapia Pélvica, muito boa noite a todos. Hoje é dia de pré-estreia, então é dia de família, é dia de amigos, é dia dos agregados, pode chamar todo mundo. Para abertura, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro filminho da maratona Pelviflix, feito com muito carinho para vocês. Especialmente hoje, né, para o nosso tema de abertura, né, é um dos meus temas preferidos para falar, porque eu acho que tem muita coisa a ser dito, é um tema que tem que ir para a rua, tem que ir para fora, né, ele tem que ir para as pessoas, como a gente falou, que é quem realmente importa na fisioterapia pélvica hoje, que são as pessoas, né, todo mundo, né, então é um problema que é uma situação que atinge, que acomete todo mundo, né. E a gente está aqui hoje para falar de um tema, desse tema, de uma maneira bastante interessante, que é o fim dele, né? Ejaculação precoce, orgasmo prematuro, como eu prefiro chamar. A gente vai ver que é um problema bastante sério, mas é um problema que tem jeito, né? A nossa historinha de hoje, né, no nosso filme de hoje, a gente vai tratar com dois heróis, né? Então é uma história de dois heróis, tá certo? Essas histórias normalmente tem um herói só, né? Não sei dos Vingadores lá que tem um montão, mas nessa aqui a gente tem dois, tá? A gente tem o João que representa aquele João que vive dentro de cada um de nós. Uma coisa interessante e importante da gente dizer também é que o que a gente fala daqui de orgasmo prematuro, por isso que eu gosto do termo orgasmo prematuro, ele é específico, ejaculação precoce, aquela coisa masculina, aquele problema veio muito rápido, etc, né? Mas isso vale para as mulheres também. Vocês vão ter algumas meninas aí que vão reclamar que o orgasmo vem muito rápido, principalmente aquela que a gente chama de período refratário, né? Que aquela pessoa tem orgasmo e tem que dar uma paradinha. Se é muito rápido, ela se incomoda. Tem gente que acha legal, é muito rápido, vai no começo, é o primeiro, emenda 2, 3, não tem problema. Mas tem gente que se incomoda. Então, se é o teu caso, tu te incomoda também porque o orgasmo é muito rápido, não importa se é homem, mulher, cachorro, gato, periquito, papagaio, vale para todo mundo os conceitos que a gente vai ver hoje para a gente tentar entender esse problema. Por isso que a gente diz que o João representa o João que vive dentro de cada um de nós. É que um pouquinho de João, todo mundo tem um pouquinho de João, né? Por vários aspectos. O nosso segundo herói, que está ali do ladinho também, é o Pepe. Tá certo? Então o Pepe é o nosso segundo herói também aqui. A gente vai apresentar cada um deles no seu devido momento, mas o João começou digamos assim, a vida sexual dele como todo mundo, né? Na adolescência lá, aquela história, se conhecendo o corpo, pegando a Playboy que o pai escondia lá no alto do guarda-roupa, aquela história. Nessa época ele achava que não tinha problema nenhum. Ele achava que era tudo normal, porque é tempo pra ele lá, não sabe se é rápido, ninguém fica conversando com o cronômetro aí, ó, quantos segundos tu demora aí pra terminar, né? Então ninguém se preocupa com esse tipo de coisa com o tempo, né? Agora, quando o João começou a vida sexual dele com parceria, né, com parcerias, aí conhece uma moça, outra e tal, aí ele começou a perceber um cara que prestava atenção, né? Assim, as parceiras estavam com uma carinha às vezes meio de insatisfeita. Ele não entendia muito bem no começo, mas depois o tempo foi passando e uma olha meio atravessada assim, a outra olha meio com aquela cara de porra, mas já, né? Assim, puta, de novo, né? Aquela cara de, meu Deus. E eventualmente, se era namorada fixa, era pior ainda, porque ele ficava se sentindo mal, ficava se sentindo diminuído, ficava se sentindo, né, triste, aquela, pô, porque não tá cumprindo, né, ali com as expectativas da parceira. Acho que todo mundo, né, hoje em dia, cada vez mais a gente quer que seja bom pra parceria também, né, senão não adianta, né, só pra gente não tem graça, é egoísta, não tem graça. E o João é um cara legal, né, então ele se preocupava com isso também, então ele não tava feliz, né. Ele não estava contente ali, ele ficou se perguntando, poxa, mas então não é com todo mundo, então o negócio é comigo, né? Será que é só comigo? Que problema eu tenho, né? E o João, como é um cara que não é de se contentar com pouco, né? Ele pensou, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Ele resolveu tomar uma decisão. Qual que foi a decisão do João? O João é um cara muito sapo, muito esperto também, ele resolveu estudar. Ele foi atrás do problema, tentar entender melhor sobre o problema dele. E nessa de estudar, nessa de ir atrás, procurar, pesquisar em tudo quanto é lugar, né? Livraria, livro, internet, etc, né? E ele descobriu umas coisas muito interessantes. Ele descobriu que realmente o conceito, né, de orgasmo prematuro ou ejaculação precoce, como a urologia gosta de chamar, é realmente um problema de tempo. A ciência considera
né, hoje 60 segundos, tá? 60 segundos, tá certo? Um minuto, tá? É normal. Então pense o seguinte, se o camarada consegue aguentar 60 segundos penetração vaginal ali, né, enfim, penetração, 60 segundos para ter o orgasmo dele, é normal. 60 para baixo ele tem problema. Quer dizer, então o João estava nessa faixa ali, é menos de 60 segundos. Ô, prof, pô, mas 60 segundos, um minuto é tão pouquinho, mas e o cara que aguenta ali 70 segundos, a ciência considera normal. Né? Então, assim, é um negócio interessante também. Eu também concordo com muita, pô, mas aí um minuto é muito pouco, hein? Não tinha que ser pelo menos uns 5 minutinhos ali para dar aquela média e tal. A média mundial é 5 minutos, tá? De casais, né? Homens, mulheres enfim, qualquer tipo de casal em geral, tanto para homem quanto para mulher. E era 5 minutos. Será que tinha que ser mais perto disso? Isso é um outro tema interessante para discutir. Agora, o que o João descobriu também é que ele não estava sozinho. Ele achava que o problema era ele, era o ET, aquela história toda. Não, o João não estava sozinho aqui, pessoal. Metade dos homens de qualquer idade tem orgasmo prematuro, ou seja, não conseguem aguentar 60 segundos de penetração. Complicado, né? Metade dos homens, 1 em cada 2 homens, 1 em cada 2. Então, essa sala aí que já tem 2 sentados aí, já começam a olhar para a cara do outro e perguntar quem é. A gente faz brincadeira, mas é um troço sério, né? Tá? 1 em cada 2, pô, você é metade da população masculina que tá descontente, tá triste, tá chateada, porra, tá desagradável, assim, né? A pessoa não quer, né? Agora, por que, né? Ele começou a se perguntar também que tem por que tem gente que aguenta mais e gente que aguenta menos, digamos assim, 60 segundos? Por que tem gente que sofre, que se incomoda, então, com esse orgasmo prematuro, essa coisa muito rápida, essa coisa muito chata? E nos estudos dele, ele aprendeu também que é tudo questão de uma palavra-chave que é muito importante pra gente, né? Olha, o cangote arrepiado, para quem não conseguiu entender a imagem aí, sensibilidade, tá certo? Sensibilidade. Nessa de sensibilidade, o João aprendeu que no corpo da gente tem um sensor voltado à parte sexual, que é um sensor muito importante pra gente. É esse aqui. Aqui não está no seu estado mais glorioso, dissecado, como a gente diz em saúde, está todo picotado para a gente entender, mas isso aqui é o pênis, né? Então aqui a gente chama de glândula, que é essa parte aqui o corpo e tal, e ele tem aquela dupla sertaneja que vocês aprenderam no colégio aí, todo mundo ouviu isso aí no colégio, não? Corpos cavernosos e corpos esponjosos, o corpo esponjoso no caso aqui, né? A gente diz que a dupla sertaneja é cavernoso esponjoso, né? Se todo mundo já ouviu falar, eles estão aqui, né? O que são esses corpos cavernosos, esse corpo esponjoso? Bom, ele é um sensor, ele realmente dá sensibilidade para o ato sexual. O sexo não tem sensibilidade, não tem graça, né? Então ele precisa ter sensibilidade. E o João começou a entender que o problema principal dele estava aqui no sensor. Parece que esse sensor dele anda muito sensível, né? Ele aprendeu também que esse sensor ele tem uma característica bastante interessante, tá? É como se ele tivesse um botão liga e desliga, que pra gente, né, nada muito complicado, é a tal da ereção, né? Quando tu tem ereção, tá nesse estado, digamos, on, liga, né? E quando tá desligado aqui, tá no estado off, tá certo? Então, pense nisso aqui com questão de sensibilidade também. Nesse estado aqui, no estado on, estado de ereção, tu tá com a máxima sensibilidade para usar durante o ato sexual. Precisa sensibilidade alta, precisa sentir, se não sentir não tem graça, né? E no estado off, aqui no desligado, ele tá com o mínimo da sensibilidade, que é importante para usar no dia a dia, porque mesmo não pense assim na questão da ereção, tá? Mas assim, sensibilidade, tá certo? Claro, porque ficar com o pênis assim andando lá de calça e coisa assim é desconfortável, mas mesmo que ele ficasse sempre assim, fosse só a sensibilidade que a gente tem para usar no ato sexual durante a ereção é uma sensibilidade muito grande, ia ser ruim da pessoa ficar o dia inteiro com essa sensibilidade. Por isso que ele desliga quando tu não está usando, e quando vai usar, liga, aumenta essa sensibilidade. O João começou a ficar ligado. Então, o negócio de sensibilidade do sensor, como é que é essa sensibilidade, como é que é isso? Ele aprendeu também que a sensibilidade daqui, ela funciona de um jeito bastante interessante aqui, né? Então, assim, a quantidade de sangue dentro dos corpos cavernosos, principalmente aqui do corpo esponjoso também, os dois são eréteis aqui, mas quanto mais sangue lá dentro, maior sensibilidade. Então, um negócio interessante. Quanto mais sangue, quanto mais cheio de sangue, maior é a sensibilidade local. Ele também aprendeu, então,
como que essas coisas acontecem, né? Então, quando a gente olha lá, pega o corpo cavernoso, por exemplo, corta aqui, olha que o corpo cavernoso grandão, o corpo esponjoso, esse aqui da glândula, esse aqui que fica aqui embaixo, né? Ele fica embaixo do pênis, se prestar atenção, tá ali um canudão ali embaixo ali e tal. Então isso aqui é a uretra, né? Por aqui sai o sêmen, a urina, etc. Tá? E ele começou a entender, então, um corte, que ele foi estudar anatomia mesmo, o cara era metido, foi estudar, né? Ele aprendeu aqui que esses corpos cavernosos, ele tem esses buraquinhos, por isso que chama cavernoso, um monte de caverninha, né? Tá? O esponjoso também tem as caverninhas aqui, tá certo? E ele aprendeu uma coisa interessante, que é quem é profissional de saúde já nota uma coisa única, que só tem aqui, né? Em nenhuma outra parte do corpo tem. As artérias estão separadas das veias. A veia é azul, né? E a artéria a gente representa em vermelho. Não que é assim no corpo, né? No corpo é tudo vermelho igual. Mas é que a gente representa para estudar, para entender melhor assim. Tá? Normalmente o que a gente vai ver é assim, a artéria e veia junto, que nem Cosme e Damião, eles andam juntinhos ali. Tá? Mas nesse caso aqui, ele percebeu essa diferença aqui, tá? E lembra da questão da sensibilidade, quanto mais sangue aqui dentro, maior a sensibilidade, né? Então fora da ereção, off, as caverninhas estão fechadas, tem pouco sangue dentro das caverninhas. As artérias que levam sangue, a artéria traz lá do coração para cá, né? Então ela está trazendo o sangue, está trazendo pouquinho, né? Agora, durante o estado 1, né, quando liga aqui, tá certo? Essas cavernas se abrem, tá certo? Quando essas cavernas se abrem, elas enchem de sangue. Então, quanto mais cheio de sangue aqui, quanto mais cheio de sangue, maior é a sensibilidade, tá certo? Agora, o ponto é o seguinte, aqui o sangue entra por um lado e sai pelo outro, porque ele entra pelas artérias e sai pelas veias, né? Que a história é o seguinte, então, pensa no coração como central, que é mais fácil, o coração bombeia, né? Aquela bomba que faz circular, né? Sistema circulatório, não chama? Então, o coração do sistema circulatório é o coração mesmo, ele faz o sangue circular. Ele manda o sangue pelas artérias, simplificando, né? Lá para baixo e traz o sangue de volta pelas veias. Então, depois que uma parte do corpo usou o sangue, as veias que estão em azul trazem lá de volta para o coração, para mandar para o pulmão, para oxigenar, aquela história toda lá. Você deve lembrar um pouquinho do colégio ainda, vocês foram todo mundo atormentado com esse tipo de coisa, né? Mas então aqui o ponto é o seguinte, as artérias estão trazendo sangue e as veias estão levando de volta. Só que daí não enche, né? Não enche. Porque o ponto é que quando as cavernas estão cheias, as artérias têm que trazer bastante sangue, mas as veias têm que ser bloqueadas. E é isso que acontece. Então, imagine o seguinte, o sangue está chegando, né? E as veias são bloqueadas, quando essas veias são bloqueadas, o sangue não consegue mais sair dali. Se o sangue não consegue mais sair dali, começa a encher, encher, e quanto mais cheio, mais sensibilidade. Quanto mais cheio, mais sensibilidade. Quanto mais trancadas tiverem as veias, maior é a sensibilidade. Então ó, o João começou a ligar as pecinhas do quebra-cabeça. Ele diz, o sensor dele está sensível demais. Tá certo? O sensor dele está sensível demais. A sensibilidade, em última análise, ela é diretamente relacionada com isso aqui, ó, o trancamento das veias, principalmente. É isso aqui que modifica na vida das pessoas, no dia a dia, com a idade, com etc. Tá? Porque é isso que é o ponto-chave, né? Que foi o plim, o estalo que deu, diz assim, poxa, então a situação é a seguinte, quem tranca as veias aqui é que é o responsável pela sensibilidade. Então tá trancando demais as minhas, por exemplo, né? O que ele precisa saber agora para conseguir dar jeito na vida dele? Quem tranca as veias? Aí começa a ficar interessante também. Ele continuou estudando. Quem é que tranca essas veias aqui? Então, vocês lembram lá, o corpo cavernoso, né? Tá certo? Corpo esponjoso aqui. Então tá ali, ó, corpo esponjoso aqui embaixo. Olha lá, esse canudão grossão. Isso aqui dá pra ver, né, pô? Isso aqui a gente vê a olho nu aí, né? Só tem a pelezinha por cima, ele é assim, tá? E o corpo cavernoso está ali do lado, são aqueles dois, quando olha por cima, são aqueles dois canos grossões que estão ali em cima, né? Agora é o seguinte, esse corte aqui, ele não mostra uma parte muito importante que a gente tem em volta das veias. Lembra onde é que a gente tá? A gente precisa saber quem tranca as veias, porque é aí que está o segredo do que vai resolver o problema do João. E por cima dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso tem músculo. Músculo, sabe? Músculo, nem tem na mão. A mão fecha e abre porque tem um músculo que puxa aqui, tem outro que puxa aqui. A gente abre e fecha a mão com os músculos, né, trabalhando aqui em conjunto, né?
Então esses músculos aqui eles fazem o que também? Contrai e relaxam, né? Quando esses músculos contraem, tá? O que, que eles fazem? Olha esse corte aqui. Isso aqui é um corpo cavernoso. Ó. Já tem essa parte mais da base aqui. Ó, na base ele se separa. Tá vendo que eles vêm juntinhos aqui separam. Ó. Então esse corte aqui, esse corte é um corte aqui, onde eles estão juntinhos. Né? Já esse corte aqui embaixo, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é aqui, esse corte aqui longe. Ó, tá certo? Então onde é que tá? Aqui tu tem corpo cavernoso, tá? E aqui corpo esponjoso, ok? Por cima dos corpos cavernosos e por cima do corpo esponjoso tem músculo. Quando esses músculos contraem aqui em cima, o que, que vai acontecer? Ele vai comprimir veia, mas não vai comprimir a artéria, porque a artéria é profunda, tá vendo? Lá no, ele contraindo daqui de fora para dentro aqui, ele não vai chegar lá na artéria, teria que contrair muito violentamente, né? Tá? Então, fecha as veias, tá certo? Isso quer dizer então, e foi essa a grande sacada do João, né? O João viu o batalhador, foi atrás lá e aprendeu o negócio, né? Ó, a ereção, tá? E o orgasmo, ejaculação, que é, né, vem junto ali, são dois fenômenos diferentes, mas estão juntos, de mãozinha dada ali, tá? Tanto a ereção quanto o orgasmo, a ejaculação, é guiada por músculos e não são quaisquer músculos. Isso aqui os fisioterapeutas conhecem muito bem, ó, porque são músculos voluntários. O que quer dizer músculos voluntários? Né? Voluntário é aquele que ele diz, não, deixa eu contrair. Não, voluntário quer dizer que a gente contrai quando quer e relaxa quando quer. Vou repetir devagarinho. A gente contrai quando quer e relaxa quando quer. Aí, ó, o músculo voluntário é assim. A gente tem músculo involuntário, né? É bom que tem involuntário também. O coração é involuntário. Já pensou se a gente tivesse que ficar pensando o tempo todo, bate coração, bate coração, bate coração, a gente dorme e morre porque esqueceu de mandar o coração bater. É bom que tenha músculo automático também, tem vários outros, mas esses aqui são os chamados músculos estriados esqueléticos, né, que o pessoal de saúde, gosta muito, tá? E especialmente para fisioterapia, músculo voluntário é muito importante, porque músculo voluntário dá para treinar, né? Então o João aprendeu que a palavra-chave para ele é controle dos músculos voluntários do assoalho pélvico. Sacaram? Porque se ele consegue controlar esses músculos, eles funcionam durante o sexo, apesar de ser automáticos, durante o sexo eles funcionam, apesar de ser voluntários, vocês conseguem contrair. Ó. Quando vai segurar um pum, o que que faz? Contrai e segura. Quando vai fazer xixi, quando vai evacuar, o que a gente faz? Relaxa. Então a gente contrai e relaxa ele meio sem querer, sem prestar atenção, a gente contrai. Vocês brincarem, o músculo em volta do ânus ali, ó, contrai um pouquinho, puxa meio para dentro para quem está sentado aí, ele dá uma subidinha. Isso aí são os músculos do assoalho pélvico, não é difícil de identificar. Tá certo? Se você não conseguiu, não se preocupe também. 1 em cada 3 pessoas não consegue identificar direito. Conversa com o fisioterapeuta pélvico, no mesmo dia já sai conseguindo contrair. Não é difícil, a gente tem técnicas específicas para isso, inclusive a gente vai falar. Agora, a situação do João, então, o sensor dele está sensível demais e quem aumenta em última instância, dá o topo, pico máximo de sensibilidade são músculos voluntários que ele tem na base do pênis. Interessante. O que ele precisa para resolver o problema dele? Controlar esses músculos. O que ele precisa saber então agora? Como que a gente faz para controlar os músculos do assoalho pélvico? Como que a gente faz para controlar os músculos do assoalho pélvico? Não é verdade? O que vocês acham? Alguém tem alguma dica? Né? Como que a gente faz para controlar os músculos do assoalho pélvico? É aí que entra o nosso segundo herói. Vocês lembram do Pepe? Né? Então o Pepe é fisioterapeuta pélvico, né? Ele trabalha com homens, aí ele tinha um montão, né, de pacientes, de colegas, de amigos aí super tristes, super deprimidos, sofrendo com problemas, se incomodando, né? E tentando tratar, ele fazendo tratamento aqui e ali, né? Do jeito que dava. Né? Tentava do jeito que dava fazer o tratamento. E pesquisando, é um cara que gostava também de estudar, gostava muito de pesquisar. E o que o Pepe acabou não descobrindo, mas ele ouviu falar, né? Ele ouviu falar com os monges, né, tibetanos, aí, budistas. Eles têm na religião deles, eles têm aquela ideia de que o orgasmo, né, ele é um fenômeno que comunica o sexo, né, é um fenômeno que comunica
o ser com o universo, né? Então a ideia é mais ou menos assim, sabe, um pouquinho antes do orgasmo, né? Um pouquinho antes do orgasmo, dá aquela uma sensação, uma agonia, um negócio assim, né? Então, para algumas religiões antigas, elas dizem que o teu sétimo chakra, que é aqui em cima, está absorvendo a energia do universo, a energia do cosmos nesse momento. Ela está entrando no teu corpo, por isso que dá aquela sensação assim antes do orgasmo. É interessante, né? E aí, quando tu tem um orgasmo, essa explosão do orgasmo, ela devolve para o universo essa energia. Quer dizer, tu pega ela emprestada um pouquinho antes do orgasmo, na hora do orgasmo tu devolve ela para o cosmos. Uma troca de energia que vai acontecendo sempre. É interessante, enfim, né? Se isso não vem ao caso, mas o ponto é que o Pepe, muito esperto, né? Ele ouviu que esses monges ali, eles estavam fazendo um negócio ali, eles estavam tentando, dentro da crença deles, lá passar a perna no universo, que era o seguinte. Então, bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos então puxar bastante energia do cosmos, do universo, e na hora de devolver a gente para. Para resumir, o que eles estavam fazendo? Eles faziam sexo é qualquer coisa, masturbação, com parceria, sem parceria, tanto faz. Qualquer coisa lá você sabe o que é sexo, né? Então eles provocavam uma resposta sexual lá, faziam um ato sexual e tentavam manter o máximo de tempo possível pertinho do orgasmo, porque quando está pertinho do orgasmo tu está absorvendo energia do universo na crença deles, né? E na hora do orgasmo eles paravam. Paravam por quê? Para ficar com a energia toda, ficavam energizados ali, né? Se tem graça, se não tem, aí é o seguinte, é a religião deles ali, né? A religião não é pra ter graça mesmo, né? Mas o Pepe, muito esperto, ele pensou, pô, mas peraí, cara, esses monges aí, eles estão sabendo controlar o orgasmo. Eles estão conseguindo frear o orgasmo, eles ficam um tempão brincando pertinho do orgasmo, quer dizer, eles criaram alguma coisa aí, o que eles estão fazendo? Será que eles usam alguma erva meio maluca lá que atrasa o orgasmo? O que será que eles estão fazendo? Pô, eu tenho que saber o que eles estão fazendo, porque se eu aprendo o que esses monges estão fazendo para segurar o orgasmo, eu consigo ajudar todos os meus pacientes, né, que estão sofrendo tanto com esse problema. Então, o que o Pepe fez? Foi pesquisar esses escritos, esses alfarrábios aí dos monges, porque ele pensou, poxa, se eu decifrar o segredo desses monges aqui, tá, eu realmente vou matar a charada. Muito bem, Pepe. O que o Pepe resolveu fazer então? O Pepe viajou para o Tibete. Literalmente viajou no Tibete, né? Porque ele queria aprender com os monges. Ó, esse negócio aí é legal, isso aí, né? História do cosmos, energia, ok. Não, mas eu quero saber como é que faz para passar a perna no cosmos. Não, mas isso é sagrado. Não, eu só quero aprender como é que a mãe começa, como é que essa técnica, né? E o Pepe aprendeu com os monges lá. Vocês querem saber como é que os monges faziam para segurar o orgasmo? Então é interessante o negócio, né? E ó, qualquer um pode, né? Não dá para dizer que não requer prática nem habilidade. Requer um pouco de habilidade, um pouquinho de prática. Mas todo mundo pode. Para jogar o joguinho do celular precisa prática e habilidade, né? No primeiro dia a gente não faz nada, né? Passando uma semana já tá ficando ninja, depois de 6 meses tá recordista no joguinho do celular. Mesma coisa. O que o Pepe aprendeu? Para de enrolar, Gustavo, o pessoal está agoniado. Vamos respeitar a ansiedade das pessoas. O que o Pepe aprendeu com os monges? Aprendeu que o que os monges controlavam ou usavam como ferramenta para controlar o orgasmo, repare na palavra que a gente está usando, controlar, é treino da musculatura do assoalho pélvico. Tá? Treino da musculatura do assoalho pélvico. Tá certo? Que tipo de treino? Aí o Pepe fisioterapeuta pélvico, o Pepe é sapo, eu falei para vocês, ele é esperto, né? Ele já conhecia treino muscular, os princípios da fisiologia do exercício, como que tem que ser o treino, como que não é, que tipo de contração muscular que causa interferência na medula, como a gente chama para cortar, que o orgasmo é o reflexo medular, que a gente chama, ele vai lá para a coluna, né? Ele vai lá para a coluna e faz o trabalho dele. Que tipo de contração de músculos voluntários chega lá na medula para conseguir bloquear esse reflexo do orgasmo, por exemplo, né? Ele aprendeu ele foi cruzando tudo, porque assim, ó, contrações muito rápidas, tchum, 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 com toda a força, muito rápido e muito forte, tá? Consegue inibir o orgasmo, e é isso que os monges faziam lá. E outro tipo também funciona, uma contração muito leve, baixinha, pequena, tá? Vamos dizer, 100% do que tu pode contrair quando tu contrai com toda a força, seriam uns 40, 50%, tá? Menos da metade. Então tu contrai e mantém essa contração o máximo que puder. Agora não pode deixar cair e tal. Essa aqui é um pouquinho mais fácil que essa. Bom, por que tem duas? Essa aqui funciona bem, mas é difícil de fazer. Essa aqui é mais fácil de fazer, mas não funciona tão bem. Vamos dizer, é o nível
1 e nível 2, né? Então o cara está aprendendo coisa assim, dá para treinar com essa aqui, a hora que o músculo tá bom, tá bem treinado, passa para esse aqui que é o nível ninja, né? O nível Jedi, né? Tá certo? Agora, qual que é o segredo então? Ele precisa saber então como treinar o assoalho pélvico. Vocês estão vendo que o problema do João tá nas mãos agora dessas descobertas que o Pepe fez? O João parou ali. Ele disse, pô, eu tenho isso. Tá? Como é que eu faço para controlar essa porcaria desses músculos do assoalho pélvico? Pois os monges sabiam controlar, o Pepe foi lá pro Tibete, literalmente para aprender a contração com esses monges e voltou para o ocidente. Agora ele só precisava saber como. Só que o Pepe, eu falei para vocês, é fisioterapeuta pélvico, já é um fisioterapeuta pélvico moderno, ele está atualizado, né? Ele sabe como que se treina músculos do assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico a gente treina hoje com protocolo, né, nível 1 grau A de evidência e recomendação, que a gente chama em ciência. Isso quer dizer que é o nível mais alto que tem, já foi testado à exaustão, né? O treino de força, por exemplo, esse pezinho de força aqui dele, tá? Ele vai te dar, ele tem mais de 50 ensaios randomizados controlados, a gente chama, é um estudo científico quando tem grupo controle. Porque não tem grupo controle é meia boca, né? Com o grupo controle tem mais de 50 mostrando que funciona. Pô, funciona, cara. A fisioterapia pélvica realmente reforça, né? Realmente reforça. Então, para o pessoal que não conhece, a ideia é o seguinte, o assoalho pélvico não dá, por exemplo, o cara que precisa força. Não é o caso do João, mas digamos, muita gente vai precisar, né? Não dá para tocar força direto porque ninguém sabe mexer. Como é que vai fazer um exercício de musculação com um músculo que tu não sabe mexer? Primeiro vamos aprender onde é que está o músculo, depois vamos aprender a mexer bonito esse músculo, a gente dá o treino de coordenação, que é, né, deixar o movimento dele harmônico, bonito, relaxando bem, e aí a gente faz o treino de reforço e aplica isso na vida da pessoa, tá? Isso vai pro resto da vida, tá certo? Vai pro resto da vida, a gente vai no consultório e vai pro resto da vida fazendo exercício. Pô, tem que fazer pro resto da vida? Não, a gente encaixa no teu dia a dia, em atividades do dia a dia, para ele ficar menos chato também, tá certo? Quer dizer, tem como treinar o assoalho pélvico, tá certo? Então, vamos fazer a história ao contrário agora. Se a gente tem como treinar os músculos do assoalho pélvico, se o orgasmo é controlado pelos músculos do assoalho pélvico, a gente tem como controlar esses músculos voluntariamente, porque são músculos voluntários, eu consigo controlar o orgasmo. E qual era o problema do João? E de metade dos homens no mundo todo, independente da idade, não conseguir controlar o orgasmo, não conseguir frear o orgasmo, não conseguir que o orgasmo seja na hora que ele quer, mas sim que o orgasmo funciona automático. Seria, então, a fisioterapia pélvica, o santo graal, né, do orgasmo prematuro, da ejaculação precoce, vai resolver todo o problema de todo mundo? Teoria é um negócio muito legal, mas a ciência, ela mostra muita coisa interessante pra gente, mostra muita humildade. Tem um monte de ideia genial que tu vai ver no final não funciona, né? Porque tinha detalhes muito importantes que a gente acabou não vendo, tá certo? Mas a ciência, ela te blinda disso, porque a ciência, ela parte do negócio que chama humildade. Tá andando um pouco fora de moda a humildade hoje em dia, né? Mas a humildade especialmente é reconhecer que tu pode errar e que tu pode enganar tu mesmo. Acontece, a gente engana a gente mesmo. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente começa a enganar a gente mesmo sem perceber, não por maldade, né? Tem gente que faz por maldade, tem gente que não. Então a ciência, ela tem filtros para evitar que isso aconteça. Então quando tem uma ideia genial, tu vai lá e mostra. Como que a gente vai lá e mostra? A gente faz testes, a gente faz pesquisas, como essa pesquisa que eu trago para vocês aqui, de um fisioterapeuta chamado Giuseppe Lapera. Giuseppe, para quem fala italiano aí, sabe que o apelido de Giuseppe é Pepe. Será que é baseado em fatos a historinha de hoje? Será que é simples fantasia? Será que é fantasia com base em fatos? Ou aqueles filmes que te dizem que é em parte baseado em fatos? Isso eu deixo para vocês, né? Não faz diferença pra gente aqui. Mas o Giuseppe, o Pepe Lapera, tá? É uma equipe enorme. Esse aqui foi um dos estudos que ele publicou sozinho. Ele pegou 108 meninos com ejaculação, né? Meninos, do jeito de falar aqui, homens, né? Rapazes aí com ejaculação prematura, com orgasmo prematuro. Desses aí, 80 completaram o estudo, terminaram o treinamento que ele propôs, tá? De fazer esse treino, ó, de propriocepção, a gente chama de perceber o corpo, perceber a contração, consciência, não fala de reforço, não é treino de força do assoalho pélvico, mas perceber, ter domínio, ou que a gente chama de controle motor, controle do movimento, conseguir realmente controle, tá? Dos músculos do teu assoalho pélvico, tá certo? E olha que interessante os resultados dele, tá? Metade, de acordo com os padrões dele, já vou explicar o que são os padrões dele, foi curado. Metade, ele falou. Outra metade, não. Tá? Agora, vocês lembram qual que é o conceito de
de ejaculação precoce internacional, tá? Porque o Lapera diz o seguinte, ó, os homens que tiveram mais de 2 minutos, mais de 120 segundos, tá? Mais de 120 para cima, ele considerou curados. Mas lembra que o Acordo Internacional diz que 60 segundos, né, é o parâmetro, não é verdade? Mas por que o Lapera não botou 60 segundos aqui? Por que ele pegou 120 segundos para cima? Porque ele disse, não, 60 segundos é muito pouco. Né? Nós vamos considerar de 120 para cima. Porque se ele considerasse de 60 segundos para cima, ele teria 100% de melhora ou cura. Todos os pacientes aumentaram o tempo depois do exercício do assoalho pélvico. Exercício simples de coordenação motora, de controle muscular. Todos os pacientes. Conclusão dele, a fisiopélvica realmente é eficaz, né, no tratamento do orgasmo prematuro. 100% dos pacientes apresentaram melhora ou cura. Né? E ele começa a falar aqui também num termo que a gente usou lá atrás, que é controle da ejaculação. Repare o seguinte, o problema do João é que era muito rápido, ele só queria demorar um pouquinho mais, ele queria ter um pouquinho mais de tempo. Em vez dos 20 segundos dele ali, ele queria ter uns 200 segundos. Tá? Isso é 3 minutos e pouquinho. Tá certo? 3 minutos e pouquinho para ele já estaria ótimo, ele já ia estar contente, ele ia conseguir estar mais satisfeito, as parcerias acho que ficam mais satisfeitas também, pelo menos estaria um pouquinho melhor. Só que o que a gente está falando aqui não é que a fisioterapia pélvica aumenta um pouquinho o teu tempo. O que a gente está dizendo aqui é que a fisioterapia pélvica te dá controle sobre o reflexo ejaculatório, controle sobre o orgasmo. Controle é tu libera ele quando tu quiser. Não é só tempo, é controle. E aí tu sai de um coitadinho, de um pobrezinho, de um aprendiz, de um padawan, né, que é o aprendiz do Guerra nas Estrelas, para quem curte aí, sai do aprendiz para o mestre Jedi do orgasmo. Porque a partir dali o domínio é teu. Lembrando, isso não vale só para quem tem orgasmo prematuro. Isso aí vale para qualquer um que tem musculatura do assoalho pélvico. Certo? É isso, pessoal, a mensagem do dia. Espero que vocês tenham gostado, né? Curtiu, mas depois eu vou voltar esse chat todo aqui. Né? Quem curtiu, essas são as mídias da gente, super fácil de encontrar. Muitíssimo obrigado por todo o carinho de vocês. É maravilhoso para mim estar aqui. Eu estou super feliz, super empolgado também. Um beijo grande, cuidem-se muito, cuidem da saúde de vocês. Amanhã estaremos de volta. Avise e mande para todo mundo. Se cuidem, pessoal. Um beijão, muito obrigado pelo carinho e até mais.